Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do Momento da Palavra. Eu sou o professor Carlos Albuquerque e no Momento da Palavra de hoje nós leremos mais um capítulo, na verdade, do livro de Gênesis. No Momento da Palavra, nós lemos a Bíblia na sequência em que ela se encontra, ou seja, de Gênesis a Apocalipse. Nós estamos lendo o livro de Gênesis. Após cada leitura, nós fazemos um breve comentário a respeito do texto lido, para que possamos, eu e você, sermos abençoados com a compreensão da palavra de Deus. E o capítulo que leremos hoje do livro de Gênesis é o capítulo 16, que diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concedera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: Meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom. O que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-roi. Eis que está entre Cádiz e Berebe. E Agar deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tivera Agar, Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi o texto do capítulo 16 do livro de Gênesis. E como eu tenho dito sempre nas leituras do texto bíblico, o texto bíblico ele contém muitas verdades importantes para a nossa salvação. E esse texto aqui do capítulo 16 não é diferente, traz informações muito importantes para nós. Veja, o capítulo 16, ele começa dizendo que, na verdade, relembrando, que Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos. A gente já tinha visto em capítulo anterior que Sarai era estéril. Então, Sarai não podia, até este momento, gerar filhos. E veja,
Eu li em um capítulo anterior, mais precisamente no capítulo 12. Veja, eu vou voltar um pouquinho. Se você estiver com a sua Bíblia aí perto de você, eu peço que você volte também um pouquinho. E no capítulo 12 nós vimos que Abraão, aliás, o Senhor fala com Abraão, chama Abraão e diz: sai da tua casa, sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Depois desse chamado, ele diz que Deus disse que ele terá, a partir dele surgirá uma grande nação, ou seja, ele teria uma descendência numerosa. E o capítulo 12, no versículo 4, diz o seguinte: assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos. Veja, onde estamos lendo agora, no capítulo 16, diz o seguinte, que apresenta Sarai, esposa de Abrão, ainda como uma mulher sem filhos. E veja, esta mulher sem filhos, assim como o próprio Abrão, começou a entender que estava ficando muito velha, Abrão também muito velho, os anos estavam se passando e a promessa de Deus ainda não havia sido cumprida. Abrão ainda não tinha filhos porque Sarai ainda continuava estéril. E veja, nesse momento, o capítulo 16 que eu li, diz que ele tinha, neste momento, 85, por volta de 85 anos, porque nós lemos no versículo 16 que diz que era Abrão de idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Então, considerando-se uma gravidez de 9 meses, possivelmente Abrão estava com 85 anos. Muito bem. O Senhor havia prometido descendência numerosa a Abrão quando ele tinha 75 anos. Então, havia se passado 10 anos, e o próprio versículo, o próprio capítulo, diz no versículo 3 que Abraão, marido de Sarai, teve essa ideia, aceitou essa ideia de Sarai, da qual eu vou comentar daqui a pouco, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Então, havia 10 anos que o Senhor tinha prometido descendência numerosa a Abraão, e essa descendência ainda não tinha surgido. Sarai continuava estéril. Então, quando se completou 10 anos, Sarai disse a Abraão: olha, eu sou estéril, não vou poder ter filho. Veja, esse é o raciocínio humano, o raciocínio natural. Tentar resolver as coisas, interpretar a fala do Senhor baseado unicamente no raciocínio, na lógica humana. E é uma lógica para as limitações humanas, é uma lógica correta, mas não é a lógica do Senhor. Então, Sarai disse: olha, eu continuo estéril, e de fato ela continuava, eu continuo estéril, e o Senhor, possivelmente ela deve ter pensado junto com Abraão assim, o Senhor nos prometeu uma descendência numerosa, mas essa descendência não está vindo. Então, será que Deus prometeu uma descendência numerosa através da minha serva? Porque Deus não disse: olha, Sarai, você é que vai ficar grávida e da sua gravidez é que surgirá o descendente de Abraão. Não, apenas disse que Abraão teria uma descendência numerosa. Então, a lógica humana começou a trabalhar e disse: não, mas peraí, Deus ainda não cumpriu. Mas talvez seja porque a gente ainda não ajudou nesse cumprimento. Veja, é um pensamento equivocado. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir a sua promessa. Quando Deus quer que façamos alguma coisa, Ele nos orienta a fazermos.
Não porque ele precise que façamos alguma coisa, mas porque nós precisamos fazer. Então, Abrão e Sarai pensaram, bom, de fato Deus prometeu uma descendência numerosa, mas não disse de onde vinha. Então chegaram à conclusão de que poderia vir de Agar, serva egípcia de Sarai. E isso era um costume. Nos dias atuais nós pensamos, mas isso é adultério. Porque ele deixou de ter relações sexuais com a mulher para ter relações sexuais com a serva, a egípcia, que foi o que aconteceu. Mas é preciso compreendermos que na cultura atual, na cultura desta época, não atual a nossa, mas na cultura desta época, onde esses fatos aconteceram, e naquela região, era comum quando um casal não tinha filhos, o marido ter relações sexuais com a serva daquele casal, alguma serva daquele casal, para gerar descendência ao casal. É algo parecido com, por exemplo, hoje se fala de barriga de aluguel. Hoje em dia se faz a inseminação artificial, né? se pega o sêmen, né? O espermatozoide do pai, do marido, né? e se junta com o óvulo e coloca na barriga de uma outra pessoa, de uma outra mulher, que pode gerar filhos, ao invés de colocar na barriga da mulher, né? Da esposa, que é estéril. Então há essa técnica científica utilizada nos dias atuais. Aqui era mais ou menos, o princípio era mais ou menos o mesmo. Como a mulher, no caso Sarai, não podia ter filhos, então era permitido culturalmente naquela época, não era considerado errado, não era considerado traição. Naquela cultura oriental daquela época era permitido. Então a solução que eles encontraram foi essa. Não, Deus de fato disse que eu teria uma descendência numerosa, mas não disse de onde viria. Então, utilizaram do costume cultural, o que não quer dizer que a Bíblia está aceitando esse costume, está apenas relatando o costume da época. Então, se utilizou do costume da época e, de fato, Abraão veio ter o filho, que foi chamado de Ismael, que os estudiosos dizem que de Ismael, a descendência de Ismael veio formar o povo árabe. Se lermos, por exemplo, o Alcorão, o livro sagrado do povo árabe, do povo muçulmano, né, nós lemos muitas referências a Ismael. E segundo os estudiosos, de Ismael veio as tribos árabes e posteriormente o povo árabe. Muito bem. E veja o que aconteceu. Veja, Abraão, que nós vimos em um capítulo anterior, creu no Senhor e a sua fé lhe foi imputada por justiça, utilizou-se de um recurso cultural para, por assim dizer, tentar ajudar o cumprimento da promessa do Senhor. Mas veja, os nossos atos impensados, embora fosse, como eu falei, aceito culturalmente esse costume, não era aceito por Deus. E veja, as consequências dessas atitudes nós veremos no decorrer das leituras. Mas já começamos a ver aqui também, após Agar engravidar e ter filho, Agar começou a desprezar a sua senhora, Sarai. E Sarai se incomodou muito com isso, porque era desprezada pela própria serva.
hoje talvez fosse chamado de bullying, né? Um nome tão americanizado, mas tão na moda no Brasil. Infelizmente, não só o nome, mas também a prática. E Agar zombava de Sarai, e Sarai se incomodou e conversou com Abrão. E Abrão disse: olha, a serva é sua, o que você decidir, está decidido. E aí Sarai começou a humilhar a serva, e a serva saiu, abandonou a casa. Mas ela abandonou a casa, e o anjo do Senhor, como diz o texto, encontrou-a e disse: olha, volta e se humilhe. Se humilhe. Porque ela, Agar, tinha se engrandecido aos olhos de Sarai, porque Sarai não tinha filhos. Então, o anjo do Senhor disse: olha, volte lá e se humilhe. Porque ela tinha se orgulhado antes. Mas disse também a Agar, disse: olha, da sua descendência surgirá um grande povo. E esse povo, como eu falei quase agora, como eu falei alguns minutos atrás, é esse povo que, segundo os estudiosos, veio a surgir, desse povo que veio surgir o povo árabe, que inclusive, todos nós sabemos, até os dias atuais, há uma rixa, uma briga entre os descendentes de Abraão, que formou o povo de Israel, e os descendentes de Ismael, segundo se entende, que formou o povo árabe. Então, até hoje, há uma briga, uma rixa entre esses dois povos. Então, vejam, a consequência de um ato impensado na tentativa de resolver um problema da própria Sarai, que era estéril, e certamente se incomodava muito com isso, porque na época ter filho era muito importante. Então, para resolver o problema de Sarai e tentar ajudar uma promessa de Deus. Talvez até num preciosismo, não querendo imaginar que Deus falhou em sua promessa e quis dar uma mãozinha. Mas como eu falei, Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir as suas promessas. Deus sabe quando, como e por que cumprir promessas. Então, as consequências desse ato impensado de Sarai e Abrão já surgiram logo em seguida ao nascimento de Ismael. E considerando-se as divergências que existem até hoje entre o povo de Israel e o povo árabe, essas consequências elas permanecem até hoje. Veja como é sério, como é grave tentar se colocar na posição do Senhor para resolver questões. Já falamos em capítulos anteriores, assim fez Adão e Eva. E nós leremos em próximos capítulos, em próximas leituras, que outras personagens bíblicas tentam também dar o seu jeitinho para resolver as coisas. E aqui, Abrão e Sarai tentaram. E passaram a sofrer consequências. Então o anjo do Senhor falou: volta, mas a tua descendência que surgirá desse seu filho, que se chamará Ismael, será numerosa. E habitará, como diz o versículo 12, diante da face de todos os seus irmãos. Estarão frente a frente, como acontece até hoje, sempre, como se diz no popular, batendo de frente com o povo de Israel, os descendentes de Abraão, como veremos mais adiante.
E o capítulo diz que Abraão tinha 86 anos quando Agar deu Ismael a Abraão. Ou seja, podemos pensar, não, Abraão e Sarai não deveria ter feito isso, deveria ter esperado o cumprimento da palavra de Deus, porque na verdade, sejamos sinceros, é muito mais fácil falar do que fazer. Veja, eles esperaram 10 anos e a promessa não havia se cumprido. Quantos de nós está disposto a esperar 10 anos para ver uma promessa de Deus cumprida em nossas vidas? Nos dias atuais, sobretudo, queremos tudo para ontem, como se diz. Mas Abraão e Sarai ainda esperaram 10 anos, sem ver a promessa cumprida. E nesse momento, tentaram ajustar as coisas com as suas próprias forças, com a sua própria lógica, com a sua própria ideia, e passaram a ter consequências em virtude disso. Por isso precisamos ter muito cuidado quando queremos resolver as coisas em nossas vidas apenas com o nosso próprio esforço. É verdade que Deus nos dá a inteligência, a sabedoria, para que possamos viver bem, com bom senso, a nossa vida. Mas se Deus nos prometeu algo, veja, e promessa é diferente de orientação. Se Deus nos orienta a fazer alguma coisa, façamos. Mas se Deus nos prometeu algo, crê somente. Creiamos somente. E esperemos a hora oportuna do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos nossos corações e nos dê a paz. Amém? Meu amigo e minha amiga, este foi o capítulo 16 do livro de Gênesis que lemos aqui no Momento da Palavra. Se você gostou deste vídeo, clique aqui embaixo no botão de curtir. E se você deseja receber um aviso sempre que um novo vídeo a respeito da Palavra de Deus esteja disponível aqui no nosso canal Preceito de Fé, basta se inscrever aqui embaixo no nosso canal Preceito de Fé. E sempre que houver uma nova bênção do Senhor disponível em nosso canal, você será avisado. Não esqueça também de deixar seus comentários aqui no nosso vídeo e também de compartilhar esse vídeo, compartilhar o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, com seus vizinhos e assim ajudar a semear a Palavra de Deus. Fique na paz. Um forte abraço.